Fala, nono ano, como é que estamos, meus queridos? Tudo bom com vocês? Bom, eu tô por aqui, em quarentena ainda, né? Espero que vocês também não estejam saindo de casa, né? Afinal de contas é uma coisa muito importante manter o distanciamento, como vocês já sabem, não, vocês não estão de férias. Eu tô gravando aula todos os dias, né? E vocês também precisam estudar todos os dias, entrar nas aulas normalmente, que vai dar pra gente concluir, a gente continuar nosso conteúdo, beleza? Hoje a gente começa com o assunto novo do teu segundo cadernão, né? Segundo bimestre. E a gente vai tratar sobre os governos totalitários na Europa, tá? Do século XX, né? Hoje a gente já começa com a aula sobre o fascismo italiano, beleza? Vamos começar com o fascismo italiano, beleza? Essa é a nossa primeira aula. Vamos falar sobre o contexto histórico e os primeiros reformadores ali do fascismo, beleza? Vamos lá. Como é que o fascismo surge, professor? Quando é que ele surge? Por que ele vai surgir? Galera, o fascismo é uma ideologia política e partidária, né, que vai surgir na Itália, né, no período entre guerras. É um período de surgimento dos governos totalitários. O fim da Primeira Guerra Mundial, como nós já estudamos, tá? 1918. Início da década, logo posteriormente à guerra, início da década de 20, nós já vamos ter o surgimento dessas forças extremistas, né? São forças de extrema direita, como a gente vai entender aqui nas aulas, tá? E que surgem no momento em que a Europa está em declínio econômico e político, devido à Grande Guerra. Então, depois da Grande Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo também vai sofrer com a crise econômica de 1929. Vai ser uma crise mundial, que vai começar nos Estados Unidos. E como tu já sabes, o eixo econômico mundial, ele sai da Europa e vai para os Estados Unidos no pós-guerra. Mas em 29, no início da década de 20, o capitalismo norte-americano ele vai entrar em colapso. Ele vai entrar numa crise autocriada por ele mesmo, que é a crise mundial de 1929. A Bolsa de Valores de Wall Street, Nova York, vai quebrar, vários bancos norte-americanos vão quebrar. Imagina só falir banco, né? É muito louco isso, é uma coisa muito grave dentro de um sistema financeiro como é o capitalismo, né? Foi uma crise de superprodução, tá? Em que no pós-guerra os mercados que antes consumiam tudo dos Estados Unidos durante a guerra e logo depois dela, na década de 20, esses países estão começando a voltar a produzir, a ajeitar suas indústrias. E as grandes indústrias norte-americanas acostumadas a fabricar muito para vender para a Inglaterra, agora sofrem com a falta do consumo, né, de um tempo atrás. Então se continuou produzindo, mas agora não estavam vendendo mais como antes. Então foi uma crise de superprodução que levou ao capitalismo o colapso. E como esse capitalismo está ligado internacionalmente, né? Uma empresa tem participação com a outra, um banco tem participação com o outro em outros países, quando os Estados Unidos entram em crise, basicamente leva o mundo inteiro, porque o mercado está ligado. Até o Brasil sofre com isso, por exemplo. Na década de 20, para te ter uma ideia, o Brasil, a produção dele não era industrial, como, né, vocês já sabem. Era uma produção agrícola, tá? O produto principal era o café. E quem era, William, esse principal consumidor do café brasileiro? Era justamente os Estados Unidos. Então, praticamente mais de 60% da produção agrícola do Brasil era café, e boa parte dela quem comprava era os Estados Unidos. Então, quando o capitalismo americano quebra, né, essas empresas não compram mais o café brasileiro, o Brasil automaticamente também entra em recessão, entra em crise, porque a maior produção, dependente sobretudo só da produção agrícola, não tinha outro produto, né? Nós não tínhamos uma industrialização ainda, né, infelizmente. Então o Brasil também entra em crise. E assim vai acontecer com vários outros países, beleza? Então essa crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou Wall Street, né, vai levar o mundo inteiro, o mundo capitalista inteiro em colapso. Só quem não vai sofrer com essa crise, eu te dou uma caixa de bombom de chocolate se tu acertar. Qual é o único país que não vai sofrer com a crise do capitalismo mundial? Com a quebra do capitalismo liberal? Eu acho que alguns de vocês acertaram, hein? Foi, é claro, a União Soviética, né? Porque ela não praticava o modelo de economia capitalista, obviamente, tá? Era um país socialista, era um país comunista, beleza? Vamos continuar. Então, essa crise vai levar 85 mil empresas no mundo falirem, né?
né? 17 milhões de desempregados só nos Estados Unidos e 4 mil bancos vão à falência. Então foi uma grave crise, né? Então a gente tem aqui como síntese do contexto anterior, onde vão surgir esses movimentos aí de extrema direita. A crise do capitalismo liberal, ou seja, dos governos liberais capitalistas, se espalha pelo mundo e atinge inclusive a Europa. Tranquilo? Vamos lá. O fascismo, então, ele surge no período entre guerras, como tu já sabes, 1919 a 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1919, o fim da Primeira. Aproveitou-se da crise econômica mundial e da Revolução Russa para defender um Estado forte, baseado nas doutrinas políticas totalitárias de direita, tá? Que combateu, sobretudo, o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? Vamos lembrar. É exatamente a ideologia econômica, política econômica, em que o Estado, né, o país, o governo não deve intervir de modo algum na economia, enfim, em nenhum aspecto econômico, beleza? Isso é o liberalismo econômico. Esse modelo de liberalismo ele entrou em crise, porque se o mercado deve se autorregular, o mercado, pela falta de regulamentação do Estado, ele gerou o quê? Uma crise mundial. O capitalismo liberal, ou liberalismo capitalista, levou a uma crise no mundo justamente pela não intervenção do Estado. Foi uma grave crise capitalista justamente por causa disso, né? Então, o modelo fascista que vai surgir na Itália, ele vai sobretudo criticar, anota isso no teu caderno, tá? Bota no teu esqueminha aí. Combate o liberalismo clássico, ou seja, o capitalismo liberal, né? E o comunismo. O fascismo, muito contrário do que algumas pessoas falam, ele não é uma espécie, ele não é de esquerda, ele não é um tipo de comunismo, não é um tipo de socialismo. O fascismo, ele é a extrema direita. Ele é justamente o contrário, veementemente o contrário do comunismo, tá? Ele é um inimigo do comunismo. Isso vai ficar claro nas aulas que a gente vai estudar aqui sobre nazismo também, beleza? Com a grave crise econômica, a Itália viu surgir grupos de extrema-direita. O principal foi o partido de Mussolini e a sua milícia extremista, os Camisas Negras, beleza? A gente vai entender legal ali na frente, no outro slide. Vamos lá. Contexto histórico, então, continuando, é a crise econômica e social do pós-guerra, muito desemprego nos países europeus, sobretudo na Itália, tá? Benito Mussolini funda então o Partido Nacional Fascista, né? E engraçado, o Mussolini, ele fazia, quando ele era jovem, durante a Primeira Guerra Mundial, ele fazia muita leitura e fazia parte de grupos socialistas na Itália, que queria acabar com a desigualdade social gerada pelo capitalismo, né? Os grandes lucros das empresas e a não observância de direitos para trabalhadores. Tudo bem, ele começou lá. Porém, logo, ele também não aceitou mais os ideais socialistas e partiu para uma extrema-direita completamente ao contrário, tá? Então, o Partido Fascista tinha uma milícia criada, chamada por Camisas Negras, tá? Que usavam a violência para alcançar os seus fins. Em 1922, Mussolini vai marchar sobre Roma, que a gente vai ter uma aula só sobre falar sobre isso, tá bom? E consegue tomar o poder para si. Não é que ele tenha tomado à força o poder, não. A gente vai ter que entender aí como é que o fascismo ganha o poder político na Itália, tá? Em 1924 ele ganha as eleições e Mussolini torna-se um grande ditador, beleza? O contexto aqui, eu trouxe um esquema para você anotar no seu caderno. Existe o contexto econômico, o contexto social. O econômico é a crise econômica da sequência da Primeira Guerra, como já te expliquei. E o social são as grandes agitações, as greves, manifestações, ocupações espontâneas das fábricas pelos funcionários, operários e propriedades agrícolas, tá? Cresce então na população a necessidade de uma ordem e autoridade. O que está acontecendo aqui? Com a crise do capitalismo, os ideais marxistas, os ideais de esquerda, né, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais justa, digamos assim, entre os trabalhadores principalmente, ela vai começar a ganhar força na Itália, na Alemanha, nesses países fustigados pela Primeira Guerra Mundial e pela crise econômica do capitalismo. Então esses trabalhadores, eles vão ver nos ideais marxistas uma oportunidade de organização, né? Só que quem não vai gostar disso é exatamente os grupos da elite capitalista que ainda estão tentando ali
a manter o poder, né, dentro desses países. E aí que vai começar a surgir uma espécie de junção, né, de apoio entre o capital liberal, que está ali cambaleando pela crise, tá? Os capitalistas liberais, e essa extrema direita que começa a surgir com Mussolini, por exemplo, na Itália, e seus seguidores, né? Eles vão fazer uma espécie de junção, o capitalismo liberal e Mussolini, para tentar não permitir com que a esquerda, o marxismo, o socialismo, né, desaponte nesses países, principalmente pela influência da grande União Soviética, que está muito bem obrigado durante toda essa crise, né? Então esses ideais socialistas eles caem muito bem durante essas crises para a organização do trabalhador. Só que aí, essa forma de organização do trabalhador, de fazer greve, né, de buscar mais direitos, de ocupar lugares, isso é visto como falta de ordem, principalmente pela elite que comanda, né, pelos patrões, né, pela organização do governo italiano. Beleza? Isso aí vai ser uma forma de controlar o avanço esquerdista, o avanço das ideias socialistas marxistas dentro da sociedade italiana, tá bom? De que maneira? Isso muito vai servir esse grupo armado, essa milícia chamada de Camisas Negras de Mussolini. Eles vão entrar em conflito direto, vão começar a usar de violência contra os seus inimigos ideológicos, tá? E vão tentar a milícia fascista de Mussolini, ela andava em conluio com, por exemplo, a polícia italiana, as forças armadas italianas, né? Usavam de violência para controlar manifestações legítimas de trabalhadores durante essa crise econômica na Itália, tá? Vamos continuar. O fascismo, então, eu trouxe aqui uma definição. É um regime político e filosófico que, semelhante ao imposto por Benito Mussolini na Itália, baseia-se no despotismo, ou seja, a ausência de democracia, tá? Na violência, na censura e tendência para formas autoritárias ou ditatoriais. Ou seja, as características principais do fascismo a gente ainda vai entender melhor. Vou te fazer um esquema bacana em outra aula. Mas isso aqui é uma bela definição para você entender, tá? O que significa, então, essa questão do fascismo? O fátio, né? Conhecido como facies, é um símbolo de poder, mais precisamente de autoridade militar, tá ligado sempre a militarismo, tá? Que passou a ser utilizado pelo italiano Benito Mussolini. Vamos entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem o que significa fascismo na questão ideológica, tá? Deixa eu mudar aqui a câmera para você entender. Olha lá. Aqui eu tenho um machado, certo? Esse machado, ele representa um machado do período romano, tá? Da época romana, que, como vocês sabem, é a época antepassada da cultura italiana, né? Como vocês sabem, lógico. O que vai acontecer? Esse machado romano, ele era visto como o poder do líder romano, o poder, então, do imperador, que era o poder do exército, né? O poder de ocupação territorial de outros países, de outras nações. Existia o entendimento em Roma Antiga que um líder forte que levasse o povo à vitória, como era o imperador, simbolizado pelo machado, ele só conseguiria alcançar de fato a grande continuidade no poder e cada vez mais conquistas se ele tivesse consigo, ao seu lado, os seus apoiadores, tá? Os seus seguidores, os seus fanáticos, digamos assim, que são varas mais finas, chamadas de faches, né? Ou feixes em português, tá? Ou fachos, tanto faz, que ao redor do cabo do machado, amarrados a ele, a esse machado, ao cabo do machado, não permitiria nunca que o machado se quebrasse. Um machado, mesmo que forte, com o cabo exposto, seria quebrado de qualquer maneira um dia. Agora, se vários fachos o envolvessem, o protegessem, isso seria invencível. Há uma ideia aqui, gente, de aliança, tá?
A aliança entre o líder. Agora, essa aliança, ela é feita através de alienação. Ela é feita através da ausência de crítica, de conscientização. Ela é feita através, sobretudo, da violência. Se você não quer fazer parte do fátio, você não vai fazer parte do fátio, mas você também não vai fazer parte de nada. Você vai simplesmente o quê? Ser eliminado, tá? Ou tu tá aqui dentro, ou tu não está. Tu vai estar o quê? Eliminado. Então, através da violência, existia uma obrigatoriedade de participação do fátio, tá bom? Esse é o símbolo que a gente vai entender aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É esse aqui, como eu tô te falando, ó. O machado com o fátio. Por isso o fátio, né, vai dar a palavra fascismo, beleza? Galera, o fascismo ele existe até hoje, tá bom? É bom que vocês lembrem disso. O fascismo ele não morreu ali com o término da Segunda Guerra Mundial. O fascismo ele está vivo até hoje. Várias formas de governo, de política, ela tem influências fascistas, tá bom? No seu modo de governo. Não esqueçam disso, tá? Na próxima aula, inclusive, eu quero discutir um pouco. Por exemplo, existem grupos fascistas até hoje atuando, inclusive no Brasil. E existem grupos neonazistas atuando até hoje no Brasil também, para dar como exemplo, além de no mundo todo, inclusive na Europa, muito forte, tá? Então a gente precisa entender que isso não é uma coisa do passado. Esses ideais de violência fascista e de totalitarismo e de antidemocracia ainda estão vivos até hoje. Essa é a grande realidade. Mas vamos lá. Então aqui eu trouxe o resumão da tua aula, tá? Esse aqui é o Mussolini, Benito Mussolini, que a gente vai entender melhor sobre esse caboclo aí. Na aula que vem, que eu vou falar sobre a marcha dele de Roma, como ele toma o poder, vou falar sobre a aliança, por exemplo, do fascismo com os grupos econômicos capitalistas liberais, com a Igreja Católica, tá? Quem vai financiar e como esse cara vai subir ao poder, tá? Nós já percebemos que o modo de ação, de atuação desses grupos é, sobretudo, por meio da violência. Deu para entender já, né? E através da alienação e de uma ausência de pensamento crítico, tá? E motivado, sobretudo, por um sentimento nacional muito atacado, muito deplorado por causa da Primeira Guerra Mundial. A Itália não recebeu o que tinha sido prometido para ela ao término da Primeira Guerra Mundial, que eram as terras ali próximo da Áustria e da Eslovênia. A Tríplice Entente, mesmo ganhando, não dá para a Itália, mesmo a Itália mudando de lado durante a Primeira Guerra Mundial. Isso vai trazer um sentimento de vingança muito grande. A Itália vai estar em completa destruição econômica, uma grande crise social, fome, desemprego, e isso vai trazer uma baixa moral ao indivíduo italiano, ao cidadão italiano. E esse desespero, gente, leva, sobretudo, as pessoas a acreditarem, né, e a história ensina isso, mostra isso pra gente, a acreditar em qualquer pessoa que apareça na tua frente dizendo que é um salvador, que vai te tirar daquela situação, que ele tem a resposta perfeita para isso, nem que a resposta tenha a ver com violência, com segregação, com não aceitação de grupos sociais, né? Tu é levado a acreditar muitas vezes, dentro de graves crises econômicas, em qualquer louco que apareça aí cantando palanque, subindo em qualquer pedaço de caixa de madeira e gritando palavras de violência, de intolerância, né? A pessoa aceita porque ela está numa situação realmente desesperadora, tá? E é isso que vai acontecer na Itália e na Alemanha, com os dois loucos ditadores de extrema-direita, o Benito Mussolini e o Adolf Hitler, beleza? Quero que tu entendas isso aí. Bom, então nós temos aqui uma escalada, tá? Essa crise que se passa na Itália mais uma vez. O Benito Mussolini surge ali como uma espécie de saída para essa crise do capitalismo liberal, né, do liberalismo econômico. E ele vai ter apoio aqui, ó, o Mussolini, principalmente das classes médias e de classes mais abastadas, ou seja, da grande elite, tá? E eles vão praticar sobretudo terrorismo contra os sindicalistas e socialistas,
vão matar, vão arrancar dentes, vão prender pessoas, líderes sindicais, né, que lutam pelos sindicatos dos trabalhadores, ali pela organização, vão ser presos, vão ter os dentes arrancados. É um negócio bem... E a polícia não vai fazer nada, né? As forças policiais, militares do Estado vão estar apoiando essas atitudes de extrema direita, tá? Porque mesmo o capitalismo estando em crise, o que eles não querem de fato algum é exatamente a esquerda, o socialismo vingando nesse poder, justamente por causa das forças de controle, que são sobretudo capitalistas, estão visando na permanência do poder delas nessas estruturas políticas. Beleza, gente? Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que tenha compreendido a aula de hoje. É uma aula introdutória para falar sobre o contexto, né? Mas na próxima aula a gente continua. Vamos falar aí terminar falando sobre fascismo e dar seguimento aí no teu conteúdo, beleza? Beijo a todos e todas, tchau. Fiquem em casa, hein? Não se esqueçam. #fiquem em casa.